Gente, o CEONC, Hospital do Câncer, está sempre em evolução, preocupado em oferecer uma assistência completa para os pacientes. E, recentemente, o hospital deu mais um importante passo nesse sentido. Pacientes do SUS atendidos pelo CEONC, que tem indicação médica, podem fazer quimioterapia em casa, com o uso da bomba de infusão elastomérica. Um nome difícil? Calma que a gente já explica tudinho. Pra gente entender mais sobre essa iniciativa, como as nossas convidadas especiais que estão aqui hoje, a Lucimara Maroc, que é chefe de enfermagem do Hospital CEONC, e também a médica oncologista clínica, a doutora Michele Herman. Meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter vocês aqui para falar sobre essa novidade, porque o CEONC está sempre evoluindo e trazendo o que há de melhor para os pacientes, não só aqui de Cascavel, mas também de toda a região. Lucimara, vou começar contigo, então, para a gente entender o que é essa bomba de infusão domiciliar. Patrícia, é um sistema muito simples, de fácil manejo, e eu trouxe até uma demonstração para que o pessoal de casa possa compreender um pouquinho. Tá. Então, a bomba de infusão de quimioterapia elastomérica, esse nome se dá por conta desse elastoma, esse balonete interno que nós temos aqui. Esse balonete, ele fica totalmente preenchido por quimioterapia. Então, ele já sai da farmácia pronto para ser instalado no paciente. Entendi. Então, ele é um dispositivo de fácil manejo, como eu já tinha dito, totalmente descartável, não elétrico e silencioso. Ou seja, facilita bastante a vida do paciente também, né? Exatamente, Patrícia, porque o objetivo desse dispositivo é fazer com que o paciente não permaneça tanto tempo internado. Então, muitas vezes nós tínhamos pacientes que permaneciam 3, 4 dias ou mais. Dentro desse princípio, dentro dessa instalação dessa bomba, ele permanece no hospital apenas 24 horas. Então, ele retoma suas atividades normais em casa. Entendi. Ele pode passar pelo processo e ir para casa levando a bomba de infusão portátil dentro de uma bolsinha, que fica acoplado ao lado do corpo do paciente, discretamente, para que ele possa ter vida normal em casa. Que maravilha, viu, gente? Doutora Michele, quem que pode ter acesso a esse equipamento, então? O que é avaliado, por exemplo, para a indicação desse equipamento? Tá, então assim, na verdade, para tratamento de câncer, a gente tem o uso de diversos medicamentos, né? E alguns deles que são de longa permanência, que são os que vão ser utilizados, por exemplo, nessa bomba, né? Que são aqueles protocolos que o paciente tem que ficar em infusão contínua pelo menos mais de 24 horas. No caso mais específico, assim, nós temos pacientes que ficam com 46 horas de bomba de infusão. Então, esse paciente, ele precisava ficar no hospital pelo menos 3 dias, né? Para correr todos os medicamentos e aí, nessa parte final, precisava ficar com a bomba de infusão e ele tinha que ficar internado. Então, o que acontece? Quase todos os pacientes com indicação desses tratamentos podem ser submetidos à bomba de infusão, tá? O que ele vai precisar normalmente? Essa é uma pecinha, não sei se conseguem ver, que a gente chama de portocate. Como que isso funciona? Na verdade, precisa de um acesso central, né? Um acesso calibroso, um acesso que não dê tantas complicações, não fique saindo. Então, esse aqui é colocado normalmente em centro cirúrgico. Essa pontinha aqui, ela fica subcutânea, tá? Fica aqui mais ou menos nessa região, ou um do lado direito ou do lado esquerdo, não tem problema. E a ponta desse catéter fica muito próxima a uma veia muito calibrosa que nós temos no coração. Então, assim, é muito indicado quando o medicamento é extremamente agressivo, porque nós temos medicamentos que podem fazer corrosão e machucar o paciente. Então, e também evita acidentes, né? Então, o que acontece? Isso aqui está embaixo da pele, fica protegido de infecção. Quando o paciente vai fazer a quimioterapia, é puncionado isso aqui. Isso aqui é de silicone, tá? Então, a agulha entra aqui nesse dispositivo e o medicamento corre aqui por dentro das veias do paciente. Agora, doutora Michele, muitas pessoas podem estar se perguntando também em relação à eficácia, porque no hospital a gente tem aquela coisa, no hospital é no hospital, né? Tô lá no CEONC. Mas em casa, essa eficácia continua para o tratamento? Isso, né? Obviamente, esse primeiro período que o paciente precisa estar no hospital é onde tem o maior risco de haver reações às drogas, aos medicamentos, né? E são medicamentos, assim, mais de infusão mais rápida. Quando chega nessa segunda etapa, que um medicamento específico ele precisa ficar com mais de 24 horas, são medicamentos normalmente que são mais tranquilos, digamos assim, dá menos reação. Só que ele precisa correr numa velocidade ideal, que aí é calculado e colocado no dispositivo.
Então, assim, existem alguns cuidados que são passados para os pacientes, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma bomba, tem alguns cuidados que ela não pode sofrer calor excessivo, né? Então, se estiver muito frio, o paciente não pode colocar um cobertor muito quente ou ficar muito próximo ao ar-condicionado ou fogo, essas coisas assim, que pode desregular a bomba. Mas mesmo se isso acontecer, são medicamentos com baixos índices de problemas, de complicações. Então, permite que o paciente tenha essa facilidade de ir para casa e fazer a quimioterapia lá. Entendi. Agora, Lucimara, a gente vê, olhando assim, você explicou ali, eu entendi. Mas na prática, no dia a dia em casa, né, a família, às vezes, vai trocar um curativo, a gente já fica meio apavorado, né? Imagina ter que manusear essa bomba diferente. É dado um treinamento, explicações lá no hospital para a família e também para o paciente? Sim, Patrícia. Então, em primeiro lugar, o paciente ele é triado. Nós avaliamos individualmente o perfil de cada um deles. Todos eles têm o direito de receber o tratamento quimioterápico via bomba de infusão domiciliar. Mas é muito importante a participação do paciente nesse processo e da família também. E nós incluímos ambos nessas orientações pós-instalação de bomba. Porque é legal você falar isso, porque nós ouvimos isso no dia a dia. A família tem medo, preocupação de ir para casa, realmente acontecer uma reação em casa, não saber como manejar isso, né? Quando o paciente, ele recebe esse tratamento, essa bomba, como eu falei na primeira parte da entrevista, que ela não é elétrica. Então, na base dessa bomba, nesse catéter, nós temos um termorregulador de temperatura e ele fica acoplado ao corpo do paciente. A doutora explicou que o catéter, ele é implantado pelo médico cirurgião em centro cirúrgico e ele vai ficar nessa posição. Nós e as enfermeiras, elas fazem uma punção dentro desse reservatório de silicone. Posteriormente, esse catéter ele vai ficar conectado a esse reservatório e totalmente aderido ao corpo do paciente. Para que não haja deslocamento dessa agulhinha, que é ela que manda a quimioterapia nesse grande vaso, nós fixamos com um curativo extremamente aderido ao corpo do paciente. Posteriormente, a bomba vai para a sacolinha, né? Então, o que vai fazer com que essa bomba infunda a quimioterapia é a temperatura do corpo. Não a questão elétrica, né? Ela não é manual. Então, o termorregulador, ele vai infundir a quimioterapia 2 ml hora para terminar esse protocolo em casa. Bom, como que funciona a questão da família e do paciente? Inicialmente, nós conversamos com esse paciente, orientamos, mostramos o dispositivo para que ele tenha segurança que realmente esse tratamento vai ser eficaz em casa também. E com a família, no dia da alta, porque ele permanece 24 horas apenas. Essa família é chamada, então ela também participa de todo esse processo de orientação, porque os cuidados são simples em casa. Ele pode ir para o mercado, ele pode brincar com o filho no parque, vida normal. E é isso que a gente queria, devolver a autonomia para esse paciente, de conviver com a família, poder ter lazer e, ao mesmo tempo, realizar um tratamento. Realizar o tratamento de quimioterapia em casa. Então, nós chamamos a família participa de todas essas orientações. Perfeito. Isso. Na verdade, assim, porque dependendo do protocolo, pode ser a cada 14 ou 21 dias. Então, era um paciente que ficava 3 dias internados e 12 dias em casa, porque a cada 14 dias ele tinha que retornar. Então, isso facilita muito a vida do paciente, da família, o convívio, né? Porque o ideal é que o paciente tenha a vida mais próxima do normal possível. Então, eu acho que o dispositivo acaba permitindo isso. Doutora Michele, quando a gente fala em custos, há custos a mais para o paciente? Não. Não. Então, tudo tranquilo dentro do protocolo e dentro do tratamento. Porque às vezes as pessoas falam, mas será que eu vou ter que desembolsar mais por ter essa tecnologia nova, né? Algo que é tão bom, porque ficar em casa, com a família, fazendo o tratamento, participando desse tratamento é coisa muito, muito legal. E resultados, doutora? A gente já está tendo pacientes que já estão... Sim, tem pacientes que estão aderindo bastante, estão gostando desse resultado. E nós também estamos fazendo, principalmente a Lucimara, está encabeçando o treinamento de alguns municípios. Olha! Para poder retirar na própria cidade o aparelho, né? A bomba de infusão, para o paciente não precisar vir a Cascavel para fazer isso. Entendi. Então, tem facilitado bastante a vida de todo mundo, né? Às vezes também como tem vários pacientes, às vezes poderia atrasar o tratamento por tempo de internamento. Então, assim, a gente conseguiu otimizar também bastante a logística, né?
Que legal, meninas. Parabéns aí. Estendo os parabéns ao SEONC, a toda a equipe, né, do hospital. Sei que vocês duas vieram aqui hoje falar comigo, mas a toda uma equipe junto trabalhando nessa tecnologia, em tudo isso, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Patrícia. E assim, Patrícia, essa fala da doutora é tão importante porque a gente gostaria de devolver para o paciente essa autonomia, né? E quando o tratamento de quimioterapia termina, esse balãozinho aqui, ele fica murchinho, porque o quimioterápico já foi infundido. Certo. E ele precisava voltar para o SEONC. Então, ele obrigatoriamente precisava entrar dentro de um transporte, percorrer quilômetros, voltar, para que a gente pudesse sacar todo esse dispositivo, desprezar e heparinizar o catéter. Então, essa parceria, ela faz uma diferença muito grande na vida do paciente, porque os municípios estão encaminhando seus profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma equipe multidisciplinar, eles recebem o treinamento e, posteriormente, esse processo que nós fazemos no SEONC já se faz no próprio município. Terminou, visualizou, está tudo ok? Então, vai lá, saca o dispositivo e depois só nos encaminha a bomba para o descarte final. Perfeito, meninas. Obrigada mais uma vez, viu? E até uma próxima entrevista, viu? Muito obrigada. E eu entrevistei, gente, as maravilhosas chefe de enfermagem do Hospital SEONC, a Lucimara, e também a médica oncologista clínica, a doutora Michele Herman, ação do SEONC, Hospital do Câncer. Um hospital, gente, que foi fundado em 1993, é referência no diagnóstico e também no tratamento do câncer. O Centro de Oncologia possui o quê? Uma estrutura completa e um corpo médico de ponta, sempre em constante evolução. SEONC, Hospital do Câncer.